E aí, pessoal, hoje daremos continuidade ao módulo de matemática básica elementar e especificamente sobre o tópico de radiciação, um conteúdo que geralmente os alunos enfrentam dificuldade, mas hoje a gente vai ver as melhores metodologias para conseguir lidar com isso de frente para trás e de trás para frente. Então, inicialmente, vamos entender o que é a raiz. É uma operação contrária à potenciação, onde a gente vai ter que sempre fazer uma pergunta norteadora. Então, quando a gente tiver, por exemplo, vendo raiz quadrada de 4, a gente vai ter que fazer a pergunta: qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes é equivalente a 4? Então, a gente vai pensar nisso e vai ser a resposta o 2. Por quê? 2 vezes 2 é equivalente a 4. Então, assim a gente consegue estar respondendo, beleza? Aí, o que que eu vou dizer para vocês? Toda vez que a gente não estiver vendo um númerozinho aqui escondido, isso aqui equivale a 2, beleza? Então, anotem isso que depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos exemplos. Então, primeiramente, a pergunta que a gente vai fazer é: qual número multiplicado por ele mesmo equivale a 4? Então, a gente já descobriu que é o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Letra B: qual número multiplicado por ele mesmo equivale a 9? Vai ser o 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Letra C: o equivalente vai ser 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E se você não estiver tendo isso automaticamente na sua cabeça, é porque você não está sabendo um conteúdo fundamental que vai ser a tabuada. Então, recomendo que a partir de agora tome uma vergonha e vá estudar a tabuada no Anki todos os dias até ter isso na ponta da língua, certo? Então, vamos. Alternativa D. Qual número multiplicado por ele mesmo é equivalente a 25? Vai ser o 5, porque 5 vezes 5 equivale a 25. Então, é uma coisinha muito fácil isso que a gente está vendo. E depois a gente vai ver algumas outras alternativas de resolução que a gente pode estar fazendo com radiciação. Mas antes, vamos terminar esses exemplos aqui bem rapidinho. A alternativa é: qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes equivale a 36? Vai ser o 6, beleza? Mas vou puxar aqui para vocês uma observação muito importante. Quando você olha a alternativa E e a F, você vai estar percebendo uma pequena diferença entre essas duas raízes, que é a presença desse número aqui, que é o 3. Como eu disse anteriormente, quando não tiver nenhum número, a gente considera um 2. Então, o 2 aqui vai estar na alternativa E, na G, na H e assim por diante, porque não tem nenhum número lá, certo? E o que que isso difere? Isso aqui vai modificar a nossa pergunta norteadora. Na E, a gente chega e pergunta: qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes equivale a 36? Aí a resposta foi 6, porque 6 vezes 6 equivale a 36. Agora, na F, você vai perguntar assim: qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então aqui é 3 e não 2, equivale ao 8? Então, a resposta aqui vai ser o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, sempre tomem cuidado, porque o índice da raiz, que é esse númerozinho que fica aqui atrás, ele guia a pergunta norteadora, beleza? Então, vamos continuar aqui. Alternativa G. Qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes equivale a 100? Vai ser o 10. Na H, agora, qual número multiplicado por ele mesmo equivale a 121? Aí, se você não sabe, é porque a tabuada tá ruim e você já sabe que vai ter que treinar, beleza? Mas isso equivale a 11. Aí, quando você não souber exatamente assim, você vai testando pelo mais próximo que você tem. Então, tipo, não sei o 11, mas sei que 10 vezes 10 equivale a 100. Só que aqui é 121, então tem que ser um número um pouquinho maior do que o 100. Então eu vou tentar o próximo, que vai ser 11 vezes 11. Isso aqui equivale a 121. Tem uma regrinha que depois eu vou estar mostrando para vocês, mas é que basicamente você consegue repetir e somar os números para fazer um cálculo mais rápido em relação ao número 11, mas a gente vai ter um bloquinho só para esses raciocínios matemáticos, certo? Então, a gente vai dando continuidade aqui. A letra I é a raiz
quadrada de 144. Então, qual número multiplicado por ele mesmo equivale a 144, sendo duas vezes, vai ser o 12. E assim a gente já responde esse primeiro bloco, beleza? Uma dica que eu vou estar dando para vocês é de memorizar esses números perfeitos, né? Que vai ser tipo 7 vezes 7, 8 vezes 8, até o 13. Então, tipo assim, você vai memorizar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 2, 3 vezes 3, 9, até você chegar no 13. Então, 12 vezes 12, 144, 13 vezes 3, 169. E depois, memoriza o 15 vezes 15, que vai ser equivalente a 225. Provavelmente, com isso tudo aí, você já consegue responder quase todas as questões que vão envolver essa necessidade de radiciação, certo? Então, vamos dar um pouquinho de continuidade aqui à progressão da aula, mas entendendo um pouco melhor do termo técnico de radiciação. Quando a gente vai ver numa raiz, vão ter alguns elementos, e esses vão ser índice, radicano e radical, beleza? Então, aqui, como eu disse para vocês, quando não tiver um númerozinho escondido aqui, a gente considera que vai ser o 2. Então, aqui é a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Então, esse número, como eu disse para vocês anteriormente, por trás da raiz, a gente considera que ele vai ser chamado de índice. Então, o índice dessa raiz é o 2. Ele representa quantas vezes você vai ter que repetir aquele número para equivaler ao radicano, certo? O símbolozinho da raiz, que é isso aqui, ó, a gente chama de radical, beleza? Às vezes tem alguns outros autores que consideram o radical o todo, mas geralmente é considerado apenas o símbolo, beleza? E o que está por dentro a gente chama de radicando. Radicando. Então agora vamos tentar exercitar um pouquinho isso. Ó, quando a gente estiver vendo assim essa F aqui, que é um pouquinho mais específica, qual é o índice dela? Responde aí. É o 3. Acertou, perfeito. Qual é o radicano? É o 8. A 121 aqui, qual o índice? É o 2. E o radicano? O 121. Então é uma coisa muito simples, mas que é ideal que vocês peguem essa nomenclatura, porque as regras são com base nisso. Então, quando você consegue compreender, fica mais fácil para você conseguir estudar. Então, dando continuidade, eu vou estar mostrando outra forma de você resolver, porque nem sempre vai vir na ponta da língua os números, né? Se a gente vai pensando assim, qual é a raiz quadrada de 64? É muito óbvio que 8 vezes 8 é 64, mas nem todos os números vão ser fáceis assim. Então, vamos tentar manipular um pouquinho. Por quê? 64 é equivalente a 8 vezes 8. Então, eu também posso escrever raiz quadrada de 64 como raiz de 8 vezes 8. Como também eu posso estar escrevendo raiz quadrada de 8 elevado a 2. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque se vocês botarem isso na forma de uma potência aqui no radicano, você consegue exercitar a regra bruta mesmo de matemática. Que como é que você faz para retirar uma raiz? Você vai dividir esse número aqui, o expoente do radicano, pelo índice da raiz. Então, se você dividir 2 por 2, isso equivale a 1. Então, o resultado vai ser 8 elevado a 1. E 8 elevado a 1 é a mesma coisa que 8. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, qual a raiz quadrada de 64? É 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 equivale a 64. Ou você pode transformar para uma potência e dividir o expoente do radicano pelo índice da raiz. Sei que vocês devem estar pensando, nossa, por que ele está me mostrando isso? Isso é complicado, é desnecessário, mas isso vai ajudar bastante em algumas ocasiões. Então anote e vamos tentar exercitar um pouquinho mais. Vocês podem estar refazendo uns exemplos que a gente fez, só que com essa metodologia. Mas para vocês compreenderem um pouquinho, ó, se estiver fazendo a raiz quadrada, a raiz cúbica deixa eu ver, 3 elevado a 6. O que você pode estar fazendo aqui? Você vai pegar o expoente do radicano e dividir pelo índice. Então, 6 dividido por 3 é 2. Então, o resultado vai ser
3 elevado a 2. É assim por diante. Então, vamos dar continuidade que a gente vai treinando mais essa regra. Aí, o que que acontece? Raiz quadrada de 24. Aqui já dá um pouquinho de medo nos alunos, porque você vai pensar, nossa, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Não tem número perfeito para 24, né? E é isso mesmo. Então você vai tentar escrever de outra forma. Como é que eu posso escrever 24? Posso escrever 24, por exemplo, como 6 vezes 4. Concorda? Então aqui vai ser a raiz quadrada de 6 vezes 4. Perfeito? E o 6 não tem raiz quadrada. Perfeito. Mas o 4 sim. Então eu posso fazer assim. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tiro e vai ficar 2 vezes raiz de 6. Então, a forma que você manipula matematicamente vai facilitar muito esse processo. Beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo para conseguir fazer isso. Ó, alternativa B, raiz quadrada de 72. Eu posso escrever 72 como, por exemplo, 36 vezes 2. Então, aqui vai ficar 36 vezes 2. Aí, qual é a raiz quadrada de 36? Vai ser 6. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 2. Aí, por que o 2 não sai? Porque a gente tem uma propriedade que a gente vai ver mais tarde, que quando tiver um produto, a raiz está tanto no primeiro termo como no segundo. Então, como é que ficaria isso? Ia ficar raiz de 36 vezes raiz de 2. Aí a raiz de 36 vai ser o 6 e a raiz do 2 não tem, não é exata. Então vai ficar a raiz de 2. Beleza? Então vocês têm que estar treinando isso. Aí alguns alunos vão falar: Ah, como é que eu consigo entender que 72 é a mesma coisa que 36 vezes 2? É óbvio, né? Tipo, você tem que ver, pegar no seu repertório que você tem de cálculos que você fez na sua vida e manipular os números. Se você não está fazendo isso, é porque você está com muita falta de prática. Você não está fazendo exercícios, está usando calculadora ou está fazendo de maneira automática. Então, a forma de você conseguir memorizar essas coisas é estar praticando, pensando de outras formas, pegando número aleatório. Como é que eu escrevo 36? Ah, 36. Vamos ver, o que eu posso fazer com 36? Posso colocar como 6 vezes 6, posso colocar como 30 mais 6, posso colocar como 36 vezes 1, também. Posso estar colocando como 3,6 vezes 10, também posso colocar como 72 dividido por 2. Então, pega um número, inventa formas diferentes de escrever eles e confere na calculadora se deu certo. Aí você vai treinando e tendo esse olhar matemático, o que vai ajudar muito a você fazer cortes em relação quando estiver fazendo os cálculos de todas as questões, o que economiza bastante tempo. Então, como é que melhora? Com a prática. Agora, se você quiser ficar de forma lenta, com atraso, demorando um século para conseguir responder, você pode estar fazendo a velha e boa fatoração, né? Você pega o 72. Aí você fica, 72, vou ver o primeiro número, é o 2. Então, 72 dividido por 2 dá 36. Por 2 de novo, vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 dá 1. Então ficou 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Você pode estar fazendo isso, só que vai demorar bastante. Então, o ideal é a prática, é começar a pegar esses exemplos e modelos. Mas a gente ainda vai ter uma aula de como acelerar esse processo aqui de fatoração para utilizar da forma que você prefere, beleza? Então, deixa isso aqui e foca na aula agora de radiciação. 288, como é que eu posso colocar isso? A mesma coisa que 144 vezes 2. Aí você separa. Vai ficar raiz de 144 vezes raiz de 2. A raiz de 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 é equivalente a 144. Então, vai ficar 12 vezes raiz de 2. Beleza? E assim por diante. Aí quando a gente vai vendo a letra D, aqui é para estar completando, né? Porque por conta da formatação do Canva, isso não vai até o final, mas entendam dessa forma quando estiverem fazendo os exercícios. Aí é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 18.
Aí, quando a gente pensa na raiz quadrada de 4, ela é equivalente a 2. Aí, a de 18, a gente vai ter que separar, né? Então, como é que eu posso estar fazendo? 18, posso colocar como 6 vezes 3, o que não vai ser muito bom para a gente, porque não tem nenhuma exata. Ou posso estar colocando como 9 vezes 2. Mas a gente tem raiz quadrada de 9, então é melhor eu priorizar essa escrita, 9 vezes 2. E se eu der continuidade, vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui vai ser equivalente a 6 vezes raiz de 2. Beleza? E assim por diante. Agora, bora para mais um exemplo nesse modelo. Raiz quadrada de 25. Como é que eu escrevo 25 de outra forma? De 50, quer dizer, 25 vezes 2. Eu já dou a resposta aí para vocês. Mas vai ficar 25 vezes 2. E a raiz quadrada de 25 é equivalente a 5. E o restante que sobra é raiz de 2. Aí, por que aqui eu não fiz esse processo de separar as raízes? Porque eu já fiz isso mentalmente. Você tem que tentar acelerar o processo. Porque se você ficar toda vez preso à regra, 50, raiz quadrada de 50, aí vou fatorar os 50. Aí, depois de fatorar os 50, eu vou separar cada raiz para depois eu fazer a raiz exata do que tiver. Isso vai demorar bastante. Então, o ideal é que você tente sempre agilizar o seu pensamento matemático, certo? Então vamos aqui aprimorar mais um pouquinho as nossas formas de estar fazendo isso. Aqui, ó, sempre considere que isso aqui está na raiz toda, beleza? Porque alguns alunos podem confundir isso porque não está vendo até o final. Mas, ó, raiz de 0,04. Bate o pânico. A pessoa já quer desistir, fechar a aula e dizer, meu Deus, vou tentar outra coisa. Mas não, se acalme. Olha, 0,04. Todo número que a gente vê, ele é multiplicado por 1, é dividido por 1, é elevado a 1, tem uma raiz de índice 1, entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todo número é uma fração. Quando você vê 0,04, isso é a mesma coisa que 0,04 dividido por 1. Você vai perguntar, por que isso você está dizendo? É óbvio, mas é porque quando a gente tem uma fração, a gente vai ter uma aula para isso. Mas toda vez que a gente percebe uma fração, você pode manipular ela multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número e formando uma coisa chamada de fração equivalente. Então, ó, se eu quiser, eu posso multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Beleza? Aí como é que vai ficar? 0,04 multiplicado por 100 vai ser equivalente a 4. Toda vez que você multiplicar por 100, você vai olhar onde a vírgula está e vai puxar a vírgula para a direita. Então, vai ficar 4 dividido por 100, porque 1 vezes 100 é 100. Então, anota essa regrinha que eu disse aí, ó. Tá multiplicando por 100, procura a vírgula e puxa para a direita, duas casas. Está multiplicando por 10, acha a vírgula e puxa para a direita uma casa. Então, você vai puxar para a direita a quantidade de zeros que tiver no número que você estiver multiplicando, beleza? Aí, se fosse dividindo, estou dividindo por 100. Aí, você puxa a vírgula para a esquerda e assim por diante. Mas, voltando ao caso aqui da raiz. O que acontece? 0,04 é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Isso é perfeito. Porque aqui é exato, ó. 4, eu já penso 2 vezes 2. 100, eu já estou aqui 10 vezes 10. Então, facilita todo o processo para a gente. Então, o segredo, quando a gente vai encontrando essas partes de números decimais, é você manipular para uma fração e colocar um número que seja exato para a raiz. Então, a raiz de 0,04 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido por 100. Então, o que que eu posso fazer? É como se eu estivesse aplicando aquela mesma regra do produto. Eu vou fazer a raiz de 4 dividido pela raiz de 100. Raiz quadrada de 4. Qual número multiplicado por ele mesmo equivale a 4? O 2. Raiz quadrada de 100. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 100? O 10. Então, isso equivale a 2 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,2. Perfeito. Fácil, viu que não é complicado, só assusta, mas é simples. Então, vamos ver aqui a alternativa B. A gente vai vendo aqui, raiz quadrada de 0,09 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 sobre 100.
eu multipliquei por 100 em cima e por 100 embaixo. Aí eu vou separar raiz quadrada de 9 dividido por raiz quadrada de 100 vai ser equivalente a 3 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,3. Pronto, terminou. Simples. Vou estar apagando aqui só para ficar um pouquinho mais organizado e reduzindo o tamanho dessas operações aqui, para caber. Então, deixa eu puxar para cá e puxar para cá também. Raiz é isso, é prática e manipulação matemática. Então, vamos ver aqui o próximo exemplo, que é a C. Vou fazer um pouquinho mais com calma para vocês que estão se exercitando ainda. Então, vai ficar como? Raiz quadrada de 0,16. Beleza? Isso aqui é equivalente a raiz quadrada de 0,16 dividido por 1. Porque qualquer número que você tiver é dividido por 1 a todo momento. E eu vou estar multiplicando por 100 em cima e por 100 embaixo. Aí, quando eu fizer isso, vai ficar raiz quadrada de 16 dividido por 100. Aí eu vou separar as raízes, que é a raiz de 16 e a raiz de 100 embaixo. Lembrando que isso aqui é só de demonstração, você não tem que estar fazendo isso, você só faz direto, mas é só para vocês que estão aprendendo agora. Aí você pensa, qual número multiplicado por ele duas vezes é equivalente a 16? É o 4. Qual número multiplicado por ele duas vezes é equivalente ao 100? É o 10. Então, é 4 dividido por 10, que equivale a 0,4. Beleza? Aí faz sentido, né? 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. E assim a gente consegue responder. Aí vocês vão tentar responder essa letra D e E. Pausa o vídeo, faz com calma, pratica, porque não adianta ficar só olhando eu aqui. Tem que tentar fazer algo, parar de ser preguiçoso. E a gente vai adiantando, beleza? Então, eu vou fazer bem rapidinho aqui e qualquer coisa vocês voltam no vídeo. Raiz quadrada de 25. 0,25. Aí você vai fazer 25 sobre 100. Isso aqui vai ser equivalente a 5 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,5. Raiz quadrada de 0,49. Aí como é que você faz? 49 dividido por 100 vai ser igual a raiz de 49 é 7, a raiz quadrada de 100 é 10, vai ficar 7 dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,7. Pronto, acabou, simples. E por fim, a gente vai pegando agora só um resuminho do que a gente já viu aplicando nessas outras questões, que é a formalização da nossa regra. Por exemplo, a gente viu aqui, ó, que a raiz quadrada de 4 vezes 9 pode ser separada também em raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Então, só facilitando aqui para vocês entenderem um pouco melhor, olha, raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. É basicamente isso que eu quero que vocês aprendam nesse slide, mas eu acabei já exercitando nos exemplos anteriores. Aí você resolve separadamente, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 2 vezes 3 equivale a 6, que a gente já terminou aqui, bem simples. Aí você encontrar raiz quadrada de 16 vezes 25. Então, deixa eu escrever aqui. Raiz quadrada de 16 vezes 25. Se você quiser, você pode separar dessa forma, sem nenhum problema. Ou você pode responder. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Então, isso equivale a 20. Terminou, tudo certo. Mesma coisa da alternativa C. Raiz quadrada de 36 vezes 4. Aí, se quiser separar, raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 4. Terminou? Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 4, 2. Equivalente aqui a 12. Aí, a mesma coisa para quando você encontrar uma divisão, quociente, raiz quadrada de 4 dividido por 9. O que eu vou fazer? Raiz quadrada de 4 dividido raiz quadrada de 9. Isso aqui vai ser equivalente a 2 dividido por 3. Perfeito. Simples. Não tem nada complicado aqui. Vamos ver novamente. Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 25. Só puxar mais para cá. Aí eu faço normalzinho.
Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. E voltando aqui, agora com o que é que você não pode estar fazendo com radiciação. Então, aqui é para aqueles alunos teimosos que gostam de fazer coisas erradas. Eu falei no quadro anterior que você poderia separar. Por exemplo, se tivesse raiz quadrada de 4 vezes 5, você poderia escrever raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Eu falei isso. Aí tem aluno que confunde e vai ver, por exemplo, raiz quadrada de 4 mais 5. Aí quando vê isso, a pessoa quer chegar e botar assim, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 5. Mas se você fizer isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai errar. Não pode. A regra é quando for um produto ou uma divisão dentro da raiz. Aí você pode separar. Então, o que que eu faço quando eu encontrar uma soma ou uma subtração? Você resolve. Resolve. 4 mais 5, 9. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9. E isso equivale a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, anotem isso, bota no post-it, bota no Anki. Se tiver soma e subtração dentro de uma raiz, você tem que resolver ela. Não tem para onde fugir. Não pode separar, não pode fazer nada, somente resolver. Então, a mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 9 mais 16. Então, o que eu vou fazer? 9 mais 16 equivale a 25. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25. Isso é equivalente a 5. Aí tem gente que quer fazer raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Não pode estar fazendo isso. Você não pode estar separando os termos. Beleza? E o outro ponto, assim, que eu já falei na aula, mas não quero que ninguém cometa o erro, é de ignorar o índice. Você não pode. Tem que conferir. Se tiver um índice aqui, você tem que ver quantas vezes vai repetir esse número. Então, você modifica a pergunta nomeadora. Então, vamos tentar aqui. Raiz cúbica de 27. Então, quantas vezes você vai repetir o número para dar o 27? Vai ser 3. Aí você faz a pergunta: qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 27? Aí isso é equivalente ao 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 equivale a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, prestem atenção nesse slide, bota no post-it para não cometer esses deslizes ao longo do ano. E por fim, a gente vai estar só enfatizando duas regrinhas, que vai ser essa daqui. A gente considera isso aqui um termo muito usual dentro da matemática. Isso aqui vai estar presente em boa parte das questões, porque é um macetezinho que a gente diz que quem estiver no sol vai para a sombra e quem estiver na sombra vai para o sol. Você não entendeu nada, né? Porcaria nenhuma. Então vamos organizar. Olha, aqui a gente tem uma raiz quadrada, só que quando você estiver vendo um número, ele está com expoente. Então o que que a gente fala? Por exemplo, assim, raiz quadrada de 3 elevado a 3, beleza? E a gente vai colocar aqui 3 elevado a 3 sobre 2, beleza? Então aqui tem uma potência e aqui tem uma raiz. Vamos começar pela potência. Se você tivesse que pensar no Sol, o Sol está aqui fora, ou aqui, está batendo. Quem está no Sol é o 3. Quem está exposto é o 3. E quem está embaixo, escondido, é o 2. Então, a gente considera que no expoente, o que está em cima é o Sol e o que está embaixo é a sombra. E quando a gente vai pensando na raiz, ó, aqui ó, é uma cabaninha. Então, quem está aqui dentro está protegido, está na sombra. Então, aqui a gente considera a sombra. E quem está fora aqui, ó, está exposto, então o sol está batendo diretamente. Então a gente chama isso aqui de sol. Aí qual é a regra? É basicamente um macete para você transformar uma raiz em uma potência ou vice-versa. Você tem uma potência que é transformar numa raiz. Aí você aplica. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Beleza? Então é basicamente esse macete e você vai aplicar ele bastante ao longo do ano. Então lembra,
Se tiver escondido aqui, não tiver nenhum número, a gente considera o 2. Aí, quando a gente vai fazer na regrinha, é como a gente já fez aí. Repete aqui o 3, né? E inverte. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então, vai ficar 3 sobre 2. Vamos ver o segundo exemplo. O número que está aqui é o 2, porque não tem nada escrito. Então, vai ficar 6 elevado a 3 sobre 2. Fácil. Vamos agora para a alternativa C. Você está vendo que tem um 8. Eu posso estar escrevendo como? Aqui tem um 1. 8 elevado a 1 é 8. Então, a regra vai ficar como? 8 elevado a 1 sobre 3. Motivo disso? Porque basicamente quem está no Sol vai para a sombra. Agora, outra forma que você pode estar fazendo também é fazer a perspectiva de 2 elevado a 3. Aí você tira da raiz, mas isso aí é só para demonstrar a regra aqui. Então, dando continuidade aqui. Raiz quadrada de 2 e o radicando é 2 elevado à terceira. Então, você vai botar 2 elevado a 3 sobre 2. É só inverter. Tudo simples. Agora a f. Como é que a gente faz? Não tem o expoente, então a gente considera 1. Vai ficar 16 elevado a 1 sobre 4. Outra forma de você estar fazendo isso é pensando, ó, 2, 4, 8, 16. Beleza? Então, o que vai acontecer? A raiz de índice 4 sobre 2 elevado a 4. Aí, você pode estar fazendo o quê? Se você quiser aplicar a regra. Aqui não vai fazer diferença porque é o mesmo. Então, deixa eu dar outro modelo para vocês. Se você inverter aqui, se você quiser tirar, né? Você tira. Corta e corta, vai sair 2. Mas também a outra forma que você pode estar escrevendo é como? 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, eu posso estar escrevendo raiz de índice 4 com o radicando 4 elevado a 2. Agora vai dar certo. Então, como é que você pode estar fazendo esse exemplo? Você repete o 4 e você inverte. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, vai ficar 2 elevado a 4. Então, uma outra forma de você estar fazendo isso é você transformar o número que está no radicando. Então, eu transformei aqui para o 4. Quando eu transformei para o 4, eu consegui colocar de forma escrita de potência 2 sobre 4. Ou eu também posso transformar por 2. Mas caso eu tivesse colocado no 2, eu não ia aplicar muito essa regra. Eu ia basicamente fazer aquele negócio, né? De cortar a potência com o índice da raiz. Então é basicamente para você ver. Matemática é manipulação algébrica. Você pode pegar um exemplo e transformar de diversas formas. Aí como é que você seleciona a melhor forma? Você vai ter que tentar ler o que a questão quer. Se a questão está dando o valor de uma raiz, se está querendo que você transforme em potência para cortar com alguma coisa. Então, isso é somente um repertório que a gente consegue com a prática. Então, tem que estar constantemente praticando matemática para conseguir evoluir, beleza? E, por fim, vou estar mostrando a raiz de números negativos. Aqui é muito importante que vocês prestem atenção, porque nem todos os números negativos vai ter uma raiz exata, beleza? Então, eu vou dar o exemplo aqui especificamente para vocês. O que acontece? Na alternativa a gente está vendo a raiz cúbica de -8, certo? Então, vamos pensar, isso existe? Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes equivale a -8? Aí aqui é equivalente a -2, tá certo? Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. -2 vezes -2 vezes -2 é equivalente a menos com menos mais e mais com menos menos. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, eu posso dizer que a raiz cúbica de -8 equivale a -2. Agora, eu posso dizer que a raiz quadrada de -4 equivale a -2. Vamos pensar. -2 vezes -2, menos com menos mais, e 2 vezes 2, 4. Então, eu não posso dizer que -2 vezes -2 equivale a -4. Eu posso dizer que 2 vezes 2 equivale a -4? Não posso. Então, a realidade é, não existe. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê equivalente a -4. Então, aqui a gente tem que ter em mente que não existe raiz de índice par
para números negativos. Porque, ó, o índice aqui é 2. Toda vez que você estiver vendo um índice par, seja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, e o número aqui for negativo, a gente não coloca nada. Não existe, não tem como dar equivalente a ele. Agora, se o número for negativo e o índice for ímpar, pode sim existir uma raiz exata. Então, aqui ó, vamos ver a letra C. Raiz cúbica do número menos 27. Isso existe. Por quê? O índice é ímpar. Então, eu posso colocar aqui como resultado o menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso é igual a menos 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Simples. Então, anotem isso. Se o índice for ímpar, pode existir raiz de número negativo. Se o índice for par, não existe raiz de número negativo. Então, vamos ver a letra D. O índice é par e o radicando é menos 16. Então, não existe. Não tem como você conseguir achar nenhum número que multiplicado por ele 4 vezes dê menos 16. Agora, vamos ver a letra E. Raiz cúbica de 8. Normal. 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Beleza? Então era isso por hoje, a aula de radiciação. Vamos ter ainda uma segunda aula. Sei que é um conteúdo um pouquinho chato, mas que tem muitas propriedades importantes para a gente estar trabalhando. Então espero que vocês pratiquem ao máximo, porque é isso que vai garantir a evolução e a aprovação esse ano.